vamos continuar conversando. Marisa, então vamos falar um pouquinho mais dos nódulos de tireoide, né? Você falou da punção que é feita, isso é feita, por exemplo, em uma clínica radiológica que faça ultrassom. Você tem até aí uma imagem, né? Foi feita uma punção e aí se retira o quê? Um pedacinho? Como é que é feito? Não, retira o líquido, né? Você retira algumas células, aquele líquidozinho de dentro do nódulo, aquilo é preparado uma lâmina. Aquilo pode ser fixado ou não fixado, dependendo do patologista, e é mandado para o patologista. Daí ele vai corar aquela lâmina e vai olhar no microscópio e vai ver as células, que nós vamos mostrar algumas lâminas. Mostra, vamos lá. Esse caso aqui, por exemplo, é um caso interessante, né? E é um nódulo, tá vendo? Um nódulo pequeno, de menos de 1 centímetro de diâmetro médio. Ele tem as características assim, escuras em volta, com fluxo predominantemente no interior. Então, esse caso é um câncer de tireoide papilífero, né? Que foi o que eu tive, né? O câncer papilífero. Câncer papilífero, que é o melhor deles. E aqui, o mesmo nódulo, preparado para punção, e aqui a agulhazinha, que é uma agulha bem fininha. A gente faz uma anestesia local no pescoço com gel anestésico, e o baseado no ultrassom, a gente vai certinho, né? A gente não erra a punção. A gente está muito habituado a fazer isso, nós fazemos várias... eu não senti dor nenhuma, foi indolor. Isso. Fica tranquilo, é um exame sossegado, um exame muito bom, que na maioria das vezes resolve o problema. Dificilmente a gente tem que reexaminar o paciente. A nossa clínica, nós estamos agora com o microscópio na sala, como você viu. Sim. A gente olha o fragmento e evita você ter que fazer a repunção. Porque o chato é você chamar o paciente outra vez, olha, não deu nada, não ficou bom o exame, vamos ter que fazer outra vez. Então, com isso, nós acabamos praticamente, com isso, nós estamos hoje com a estatística igual à estatística mundial, que é abaixo de 1% de reexames. Porque eu lembro que aí você detectou o nódulo, fez a punção, e aí isso foi para ser analisado, né? E aí, quando saiu o resultado, que foi a surpresa, quer dizer, nas clínicas, normalmente você já tem uma noção se isso é maligno ou benigno? Não, nós temos critérios, aquilo que a gente falou de acordo com o consenso brasileiro e o consenso mundial. Tem nódulos que têm critérios para você fazer. Por isso que é importante fazer também o Doppler colorido. Porque o Doppler colorido nós vamos classificar esse nódulo, se é um nódulo de risco ou não. Então, você tem aí também, vamos mostrar. Tem. Aqui é o Doppler colorido. Então, esse nódulo, por exemplo, aqui é uma vascularização fora da tireoide, mas aqui é uma vascularização dentro do nódulo. Então, ele pode não ter vascularização, pode ter vascularização só na periferia do nódulo, que são os casos benignos, e os suspeitos, né? Pode ter vascularização dentro e fora do nódulo, só dentro do nódulo. Agora, por que muitas pessoas que têm tumores benignos têm que acabar tirando esses nódulos? Os tumores benignos, na realidade, só são retirados quando eles têm acima de 4 centímetros, ou eles estão comprimindo algum órgão importante, né? Por exemplo, se ele está mergulhando no tórax, então isso pode comprimir, deslocar a traqueia, pode deslocar a carótida, pode comprimir a veia jugular. Então, quando o nódulo é muito grande, daí tem que tirar. Todo nódulo acima de 4 centímetros, a gente tem que fazer uma cintilografia. Se essa cintilografia der nódulo captante, nódulo quente, você não faz nada nele. O que é isso, nódulo quente? Nódulo quente é quando capta o iodo. Então, o nódulo quente, você não precisa fazer nem punção, porque você sabe que aquilo é praticamente benigno. Agora, quando dá nódulo frio, que ele não capta, esse nódulo é grande, não capta o iodo, você tem que puncionar, seja ele o tamanho que for. E se ele for grande, acima de 4 centímetros, você vai fazer uma punção, se ele for nódulo frio. E tem um critério importante agora que entrou no consenso de 2006, que antigamente não existia. Todo nódulo acima de 4 centímetros com punção negativa tem que ser repuncionado depois de 6 meses. Entendi. Entendeu? Porque tem 23% de falha na biópsia de nódulos grandes acima de 4 centímetros. Então, o consenso foi importante, né, para caracterizar essas coisas. E o que eu acho muito importante, razão pela qual eu estou fazendo esse programa, é que
nós temos que prevenir, porque muitas vezes, pelo meu nódulo ser um nódulo que ainda estava pequenininho, que foi descoberto bastante rápido, vamos dizer assim, eu pude logo tomar uma providência e está curada. Eu acho que isso que é importante a gente passar para o telespectador, né? De a gente não deixar as coisas passarem. Ah, tem aqui um nódulo, mas não vou ver. Porque isso existe também, né, Marins? O nódulo de tireoide, é fácil se encontrar nódulo de tireoide no ultrassom. O importante é você classificar, entendeu? O médico está preparado para identificar o tipo que é suspeito para você biopsiar, ou fazer um Doppler ou não. Porque existem nódulos que são chamados de incidentalomas, né? De acidental, né? Então, esses incidentalomas são nódulos que você acha sem maiores problemas na tireoide, vai deixar. São nódulos pequenos, que você sabe, benignos. Mas tem que sempre acompanhar, não é? Tem que acompanhar. Vamos falar mais daqui a pouco. Agora eu quero